Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil, pessoal. O banco poderia subir aí mais de 300% na cotação, isso mesmo que vocês ouviram. Muitas pessoas podem pensar que eu tô viajando na maionese aqui com o Banco do Brasil, mas e se eu disser para você que na história o Banco do Brasil se valorizou muito mais do que 300%, tá? Isso mesmo que vocês ouviram. Se vocês pegam aqui, ó, Banco do Brasil num ciclo longo, toda vez que a gente enfrentou uma grande queda nas ações, elas tiveram depois um grande repique de alta. E pegando aqui um estudo mais aprofundado sobre Banco do Brasil, a gente percebe, tá, que num ciclo mais aí, ó, altista da bolsa, o banco chegou a subir mais de 1.500% do ciclo de 2004 para 2008. Aí depois ele subiu aqui de 2016 300% de alta. Eu percebo que quando o banco está passando por uma grande queda, é natural pelas tendências o banco subir bastante. E agora, o que tem acontecido com o Banco do Brasil no curto prazo? Perceba que dos anos para cá o banco ficou meio que de lado, mal aí subiu na cotação. Desde esse último topo até o fundo, as ações estão mais derrapando do que subindo. Então, com uma perspectiva de lucro futura, o banco poderia surpreender aí os seus acionistas. Fora uma perspectiva de recuperação. A gente já vê que o Banco do Brasil tá barato e quando a recuperação acontecer, pode fazer aí muitos investidores ficarem milionários. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que hoje as ações aí do Banco do Brasil representam 41% da carteira total de ações. Então perceba que o banco, ele é sim a minha maior posição. Quando a gente pega aqui o Banco do Brasil, essa grande representatividade, claro que não aconteceu do dia para a noite, tá? Aqui está a carteira do canal, o Banco do Brasil hoje 41%, em segundo lugar outro bancão gigante, o Itaú, que representa aí a segunda maior fatia da carteira do canal. Depois as outras são coadjuvantes, tá? Uma participação aqui menor, BR Partners, Petrobras, BB Seguridade e temos aqui também as ações da Vale. Quando a gente fala sobre Banco do Brasil, pessoal, todo mundo fica aí viciado sobre falar sobre política, falar que o banco aí é estatal, ficar falando que ele é cíclico por conta do agronegócio, mas você queira ou não, o Banco do Brasil foi uma ação que gerou muito valor para o acionista. E se você pega o banco aqui, ó, desde o Plano Real, o Banco do Brasil trouxe uma rentabilidade ensurdecedora, tá? Uma rentabilidade bem elevada. Olha isso aqui, ó, a ação saiu ali, ó, de 1993 de basicamente 1 centavo, já imaginou isso? A ação saiu de 1 a 12 centavos para essa faixa de quase R$24, R$23,67. Então se você olha apenas pela questão de valorização, colocando o Banco do Brasil aí nos seus últimos 30 anos, desde lá desse 1997 a 1993, R$23,67 dividido por 6 centavos, que a ação do banco custava tecnicamente isso, o Banco do Brasil subiu aproximadamente 39.350%, tá? Uma alta ensurdecedora, pessoal. Isso aqui foram apenas 33 anos de tempo. Eu digo apenas, claro, né? Porque para subir 39.000%, o banco aí tem que dar muito valor. Aí se você soma, sabe quanto que dá 39.000% em 33 anos? Se você pega ali, né? Desde ali de 1993, que o banco já era negociado na Bolsa de Valores, 33.000% equivale aí, em mais ou menos 33 anos, uma rentabilidade somente com valorização de 19,29% ao ano. Porém, o banco paga uma média de proventos na faixa de 8% ao ano. Então, na verdade, o Banco do Brasil gerou 27% ao ano, pegando antes do Plano Real. Somado mais com uma reaplicação, você conseguiu com o Banco do Brasil
uns 30% ao ano de forma composta. Você multiplicou seu capital investido no longuíssimo prazo. Mas isso aqui acontece por quê, pessoal? Justamente porque o Banco do Brasil ele acaba ficando mais defasado, por ele ser ali mais exposto ao agronegócio, tem uma ciclicidade maior, ele fica barato por mais tempo. E agora, aparentemente hoje, esse ciclo está se repetindo, tá? Muitas pessoas não estão dando atenção, mas o Banco do Brasil, após essa derrapada que aconteceu no lucro líquido no ano de 2025, ele está aí tecnicamente bem barato, porque ele voltou a ficar negociado abaixo do valor patrimonial. Perceba que as ações do Banco do Brasil hoje estão cotadas em 0,72 de PVP, tá? Essa aqui é as mínimas históricas do banco. Para o Banco do Brasil hoje voltar a ser negociado apenas pela média dele, pegando essa lupa aqui de 0,72, o banco precisaria se apreciar quase 40% na cotação. E se você coloca ele aqui, ó, num ciclo mais de alta, como aconteceu com o Banco do Brasil em mercados mais eufóricos, a ação do banco hoje poderia estar aproximadamente com potencial de alta de mais de 118%. Digo mais, a gente sabe que o patrimônio líquido do banco segue crescendo e o VPA, que acaba sendo o valor por ação, que é a razão do patrimônio líquido, sobre ali, né? Consequentemente, o número de ações, você pega o patrimônio da empresa, que é todo o capital dos acionistas, isso aqui tende a aumentar a uma taxa de 6% ao ano. Então, nesse ano, Banco do Brasil pode se encerrar em 35 de VPA. Detalhe que início do ano passado ele estava em 31. Perceba que ele cresce nessa média de VPA, né? E tecnicamente hoje você pode estar comprando o banco a R$ 23,62 por um preço sobre valor patrimonial futuro na faixa de apenas 0,67. Está comprando o banco quase pela metade do seu valor de patrimônio. Significa que seu risco é zerado, né? Porque para o banco ser cotado pelo seu patrimônio líquido hoje, a ação deveria estar custando pelo menos ali uns R$ 33. E se você trabalha nessa tese de recuperação gradual do Banco do Brasil, perceba que o próprio banco nesse ano projeta um guidance, né? Que é uma faixa aqui de lucro para 2026 de 22 a 26 bilhões, já representa uma recuperação em relação ao ano passado, porque o Banco do Brasil deu 20,7 bi de lucro. Então, já é o início de uma recuperação. O mercado está trabalhando muito nessa tese de recuperação gradual. Hoje o banco, se você ficar na metade da banda do guidance, se você pega aqui, ó, basicamente o valor de mercado, 136 divide por 24, o banco está sendo negociado por 5,66 vezes lucro, o que acaba sendo muito barato, porque geralmente empresas de boa qualidade, como o Banco do Brasil, é negociado na média no mercado de bull market por 11 a 12 vezes. Eu diria 10 vezes, porque é uma empresa estatal, então ele fica negociado ali um pouco menor do que os privados. Enquanto o Itaú, Bradesco fica ali por 13 a 15 vezes, o Banco do Brasil fica nessa faixa aí de 10 a 9 vezes, o que traria um potencial de alta nas ações, se o banco fosse cotado na sua média em bull market, em mais ou menos ali 76%, isso se baseando pelo PL. A gente sabe que se o banco acaba indo bem no agro, acaba crescendo bastante sua carteira de crédito, a cotação tende a subir ainda mais que isso, que o Banco do Brasil é mais volátil. Quando a gente engata um período de alta na bolsa, o banco tende a subir a uma velocidade bem mais expressiva, tá? E a gente sabe que até mesmo olhando pela lógica do Graham, já solidifica essa tese de recuperação de alta nas ações. O banco poderia subir mais de 300% no novo boom de commodities, porque, pessoal, o Banco do Brasil ele acaba sendo cíclico por conta do agro. E pensa da seguinte forma, imagina a taxa Selic caindo, imagina aí agronegócio voltando a reagir, preço da soja subindo de novo, tudo isso pode fazer o banco se apreciar fortemente, ele ter um momento parecido como o dos anos anteriores. Toda vez quem compra Banco do Brasil nas quedas, aparentemente pode ser uma boa oportunidade. Lembrando que nada se trata de recomendação e não é uma empresa para todo mundo, porque ele acaba sendo muito mais volátil do que um banco tradicional. Se você coloca aqui, ó, o preço justo nas ações do Banco do Brasil hoje, supondo essa recuperação gradual da rentabilidade, você pode supor que no pior cenário possível, tá? O banco tem um preço justo na faixa de R$ 55, que sobre esse preço atual, o banco tem aí um potencial de alta de 133% na cotação. E qual seria o retorno embutido hoje na ação do Banco do Brasil? Se a gente jogar aqui a tese de 1 menos payout médio aqui do banco, fica na faixa de 30%. Então se eu fizer aqui, ó, 1 menos payout, que é 30%, sem querer coloquei 15%. Aí sim fez um ROI de 15%, né? Porque esse aqui é o ROI do Banco do Brasil no longo prazo, nos seus últimos 30 anos. Então o banco pode crescer a uma taxa no seu lucro de 10,5%. Se ele pagar um dividendo aí, ó, de 8,5% ao ano, mais uma taxa de reaplicação e mais um prêmio de valorização na ação, porque a reaplicação do dividendo e a valorização da ação tende a te dar aí uns 4,5% a mais, dentre esses dois, tanto de alta dividendos e reaplicação. O banco pode dar aí uns 23,5% ao ano daqui para frente,
Então, a ação do Banco do Brasil poderia multiplicar seu capital e muitas vezes, detalhe que desde o plano real ele deu 30% ao ano. Tá vendo como não dá para prever? Mesmo assim, então, a gente basear-se 23 a 24% ao ano no longuíssimo prazo pode ser sim conservador. Se você coloca aqui um capital de 100 mil, que é o capital que eu tenho aqui no Banco do Brasil investido, tá? Se a gente coloca 24% ao ano, se eu ficar só reinvestindo o provento, tá? Eu nem vou colocar aqui a aporte do bolso para ver quanto que eu teria daqui a 10 anos. Olha só quanto que Banco do Brasil me traria, quase R$1 milhão. Se eu estendo esse tempo, coloco aqui 15 anos, eu poderia ter 2,5 milhões de reais. Então percebo que só deixando parado. É claro que se eu aportar do bolso, por exemplo, fizer um aporte aqui, aí eu posso ter ainda mais, ó, uns 5 milhões. Por quê? Porque eu vou ficar aumentando e engordando as minhas posições. Por isso que é muito importante quando vocês estão iniciando, pelo menos aí, trazer um aporte mensal até a sua carteira conseguir se multiplicar sozinha. E 24% ao ano é uma excelente rentabilidade para você colocar lá na frente. Outro ponto é o próprio ciclo de mercado. Além do agro reagir, a taxa Selic começar a cair, a recuperação do banco começar a acontecer, o próprio ciclo de mercado vai ditar as regras para o Banco do Brasil ser precificado por múltiplos mais altos, como já aconteceu em várias vezes na sua história. E, por exemplo, aqui, ó, olha a prova viva disso aqui. Você pega o PVP do Banco do Brasil em mercados de bull market, ele chega a ter aqui 3 vezes o valor patrimonial. 2 vezes, 1,5 acaba sendo muito comum, pessoal. Então ver Banco do Brasil dobrando de preço não seria nada de outro planeta, tá? E Pablo, o que você faria se o Banco do Brasil dobrasse de preço? Não faria nada, tá? Até porque eu tenho foco na empresa para longuíssimo prazo. Só pega esses retornos quem fica posicionado ao longo do tempo. Você acha mesmo que você conseguiu 30% ao ano com o Banco do Brasil vendendo as suas ações? Não é assim que funciona, pessoal. Na verdade, a gente fala isso, sinal que você comprou barato, pode garantir uma boa renda, até porque o banco, quando ele tá indo bem, ele tende a repassar mais dividendos. Então nem compensa você ficar vendendo e realizando lucro, porque pensa bem, ó, se o lucro do banco crescer a uma taxa de 10% ao ano, como eu falei pra vocês, imagina que hoje o Banco do Brasil lucra aí seus 24 bilhões. Isso aqui é apenas, né, uma projeção, nada pode ser perfeito. Daqui a 30 anos, vamos supor, olha quanto que o banco vai estar lucrando, 418 bilhões. Então é muita coisa, pessoal, se ele crescer apenas 10% ao ano. Se ele crescer 8%, tá? Olha só, 241 bi. Imagina o Banco do Brasil lucrar aí. Vocês sabem quanto será seu dividendo lá na frente, daqui muito tempo? Se o banco repassar tecnicamente aí 30% de payout, só para um provento aí, e pelo valor de mercado que você está pagando hoje, você já vai receber tecnicamente todo o valor de mercado do Banco do Brasil apenas em dividendos, tá? Até mais, 900% de dividendo em relação ao seu preço médio. Claro que seu preço médio vai crescer ao longo do tempo, mas imagina um provento desta magnitude. O banco crescendo a uma taxa de 8 a 10% ao ano, aí não compensa vender, porque a renda passiva que você vai ter lá na frente vai ser absurda, tá? Imagina pra você que tem ações do Banco do Brasil aí, desde quando ele custava ali, ó, seus 10 a 9 reais, vamos supor. Mesmo que hoje ele teve uma queda no provento, ele tá pagando ali 1,30, 1,20 por ação. Pra você que comprou a 9 reais, olha o tamanho do seu provento, 13% ao ano só de proventos. Fora todo esse ganho de capital, não compensa vender. Então perceba que por longo prazo, esse efeito composto vai acontecendo. Por isso que tem que deixar de ser mão de alface e pensar nas empresas aí para longuíssimo prazo. Mesmo colocando no múltiplo atual, eu acho que sim, o Banco do Brasil pode trazer um ganho de capital muito bom para os investidores, está barato, e com essa perspectiva aqui de recuperação da rentabilidade gradual e do resultado, o banco aí pode surpreender para os próximos anos. E mais uma vez falando aí para vocês, nada se trata de recomendação de compra ou de venda. É por isso que eu tenho o Banco do Brasil na carteira. Eu acho que ele alia uma tese tanto aí de dividendos, valorização, é um banco que pode me trazer muito retorno no longo prazo, e também estou me aproveitando dessa queda aí que tem acontecido, né, para aumentar minhas ações, minhas posições e ver aí a carteira ter uma boa rentabilidade lá na frente. Por mais que eu sacrifique aqui no curto prazo uma volatilidade mais elevada. Ah, Pablo, você poderia estar tudo no Itaú, mas eu não teria todo esse crescimento do Banco do Brasil, basicamente aí o surfando, né, uma provável recuperação que vai acontecer do banco aí para os próximos anos. E quando tudo vai bem, o banco paga um dividendo extremamente monstruoso. Nada se trata de recomendação. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim, que já sou investidor mais casca grossa, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. E é por isso que, pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui pra vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia. Segundo ponto que ela é totalmente automatizada. E terceiro ponto aqui
ela é aí, pessoal, tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Agora imagina o que vocês devem estar pensando. Pablo, eu não tenho dinheiro, tá? Não tem jeito, eu não tenho dinheiro para ficar investindo todo mês na bolsa, não tenho aporte, não tenho aí, né? Por mais que eu receba proventos, Pablo, é muito difícil, porque quando acaba de reinvestir o provento, ele já é baixo, malemada para aumentar minhas posições. E é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final do vídeo, eu tenho uma outra bela surpresa. O curso de opções, pessoal, que é um curso aí que pode revolucionar a sua carteira. Você pode ganhar dividendos sintéticos. Já imaginou isso? Ganhar dividendos com opções? Pois é totalmente possível. Inclusive acontecerá uma aula no dia 8 de abril, tá? Tecnicamente 2 horas de aula ao vivo, fora um curso online que você vai ter para sempre, vitalício para você, com uma introdução com material de qualidade, e você terá todo o acompanhamento de especialistas do mercado financeiro na parte de opções. Você vai aprender introdução ao mercado de opções, call e put, precificação e vencimentos, estratégias práticas, espaço para dúvidas, então só aí qualidade, tá? E detalhe, só tem até dia 8 de abril para você garantir a sua vaga. Então vamos aproveitar, pessoal. Isso aqui tende a não acontecer mais no canal. Raramente eu passo aqui um curso abordando esses pontos de dividendos sintéticos. Então vamos aproveitar aí. Detalhe que é R$156 parcelado em 12 vezes. Você paga menos que uma pizza todo mês, tá? Para você ter acesso a um conhecimento que vai fazer você ganhar muito dinheiro com opções. Fora também esse curso vitalício e acompanhamento de nomes de peso do mercado financeiro. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também está disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir o curso de opções aqui, tá bom? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, pessoal, se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa perspectiva de médio e longo prazo. Eu, em particular, tenho ações do banco, não sigo comprando no momento porque eu tô focando em outras coisas, mas por já ser uma grande posição da carteira, zero receio. Se ele dobrar na cotação, o patrimônio aqui dobra por 2, fora que os proventos que eu vou recebendo do banco, se o banco continuar aqui nessa tendência de queda, eu posso ir aumentando gradativamente as minhas posições, sem pressa, até porque a gente vai ter aqui uma vida inteira para comprar ações de boas empresas. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!